Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Débora Lívia. É um prazer te receber por aqui e eu peço gentilmente a você que prepare o seu material de estudos, o seu material de apoio, para que juntos possamos aprender um pouco mais ou mesmo revisar o que já vimos na semana anterior sobre a concordância verbal, ok? Então vamos lá, turma do sexto ano, temos muito a conversar hoje, viu? Eu acho que vocês lembram que o que é concordância verbal, qual é a regra geral, mas vamos analisar alguns outros casos aqui com muita atenção, no intuito não neste momento de especificarmos regras, né? Todas as regras e detalharmos das mais simples às mais complexas. A nossa ideia aqui é compreender o que é e qual a importância, a pertinência ou mesmo relevância, vão anotando aí qual é a relevância, pois é, desse conteúdo para o funcionamento do mundo, para a produção textual, para a compreensão dos textos com os quais nós temos contato diariamente, quer na escola, quer na vida, né? Eles estão em toda parte. Olha só, para início de conversa, é claro que nós não vamos direto ao ponto, vamos aqui pensar, refletir um pouco, partindo dessa tirinha. Olha só, siga, podemos ir, é só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Faz parte, né? Então, observem, o nosso personagem muito provavelmente avistou uma placa, e essa placa dizia o quê? Siga. E eles discutem aí, se fosse para mais de uma pessoa ir ao mesmo tempo, seria, ou a placa estaria no plural. Ocorre que, geralmente, nos caminhos, no trânsito, as placas, elas não aparecem, né, no plural, talvez porque se direcionam àquele que está conduzindo o veículo, aquele que está conduzindo o automóvel, né? Ela diz, siga você. Você quem? Você que está conduzindo o veículo, você que está dirigindo, você que está pilotando. As outras pessoas, elas são, digamos, pacientes dessa ação, né? Elas estão sendo levadas, mas quem dá a ordem, quem dá o comando é quem dirige, é quem pilota, tá bom? Imagina um ônibus, por exemplo, né? As pessoas estão ali, elas são passageiras, elas estão sendo levadas por alguém. E não há como duas pessoas dirigirem ao mesmo tempo, obviamente, uma só faz essa condução, tá bom? Então, por isso, a placa está, talvez esteja no singular. Siga você, você que está dirigindo, você que está pilotando. As crianças não entendendo essa ideia, essa relação de que a palavra, ela na verdade estava concordando, né, com a ideia. Não há dois motoristas, não há duas pessoas pilotando uma mesma moto, né? Uma só pessoa faz isso, elas entendem que é necessário que vá uma pessoa por vez. E a amiga aqui do nosso personagem passa na frente e diz, olha, pois se só é para uma pessoa, tchau, fui, tô indo, né? Fica aí, depois você vai. E aí ele diz, faz parte, né? Às vezes deixar o outro passar na frente, às vezes faz parte do processo. Mas cada um tem o seu momento, né? Tudo acontece em um tempo e tem um propósito determinado, né? Então vamos lá, gente, retomando o que nós vimos na aula anterior, afinal de contas, o que é concordância? O que é isso, professora? E aí eu trouxe aqui a definição de concordância do dicionário, né? O dicionário que é um suporte que serve para nos orientar quanto ao significado das palavras e também classificação morfológica, né? Sintática, também temos sugestões de como as palavras funcionam no dicionário. Mas a função principal dele qual é? É apresentar os conceitos, é apresentar as definições das coisas, das palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Concordância, portanto, é ação ou efeito de concordar.
estar de acordo com, conformidade, acordo, concordância de testemunhos, acordo que se estabelece entre duas ou mais pessoas, definido pelo caráter de conformidade que ambas demonstram, concordância de propósitos na vida, harmonia estabelecida entre as coisas. A harmonia, a concordância, na verdade, ela vai muito além dos textos, ela extrapola esses slides e essa telinha de TV e está, na realidade, em todos os lugares. Nós precisamos de concordância familiar. Caso contrário, tudo vira um caos, né? A gente precisa entender o outro, ceder às vezes, ajudar, dar uma força. O que é isso? É uma concordância familiar. Nós precisamos de concordância musical. Professora, como assim concordância musical? Imagina uma banda. Imagina que o baterista toca um ritmo, quer tocar rock. O tecladista toca música clássica, começa lá uma sinfonia. O guitarrista começa a tocar, não sei, outra coisa. O rapaz do violão começa a tocar forró. Gente, quem é que vai aguentar ouvir esse som? Não é possível de se ouvir, né? Ficaria algo muito mais um ruído do que música. Por quê? Porque não há harmonia. Então a harmonia tem que existir na música. A harmonia também precisa existir no trânsito. Imagina se não houvesse harmonia no trânsito, se não houvesse regras, né, e respeito a elas. As pessoas, né, estariam aí brigando a todo momento. Então, assim, a harmonia, a concordância, ela faz parte da vida. E a língua portuguesa faz parte de quê, gente? Da vida. Então, ela tem que concordar também, faz parte disso, tá bom? As palavras, né, no mundo das palavras, elas também concordam, elas nos copiam ou nós as copiamos. Fato é que todos nós, em todos os contextos, precisamos da concordância, precisamos estabelecer acordos. E as palavras estabelecem acordos entre elas, tá? Então, olha só, analisa comigo esses exemplos. Assumo meus inúmeros erros. Número 2, assumimos nossos inúmeros erros. Número 3, a pessoa sensata assume os próprios erros. Número 4, pessoas sensatas assumem os próprios erros. Qual é a diferença? Qual é a mudança que ocorre entre um exemplo e outro? Entre uma frase e a outra? O que acontece aqui? Assumo meus inúmeros erros, assumimos nossos inúmeros erros, a pessoa sensata assume os próprios erros, pessoas sensatas assumem os próprios erros. Quem é o verbo? Né? Se vocês observarem, nós estamos aqui trabalhando com o verbo assumir. É confessar. Eu reconheço. O quê? Os meus inúmeros erros. E todos nós, de fato, erramos, tá? Então, assumo, reconheço. Observem que o verbo assumir, ele não está conjugado da mesma forma nos 4 exemplos. Ele passa por algumas modificações, ele passa por algumas adaptações. Por que isso acontece? Isso acontece por causa, né? Isso é motivado pelas regras de concordância verbal. Por quê? Porque o verbo ele precisa concordar com o sujeito em gênero, né? Perdão, em número e em pessoa, tá? Ele precisa concordar com o sujeito, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa, tá bom? Então, observa, quem é o substantivo, o sujeito que a gente fala, né, gente, é pelo costume, vocês verão esse conteúdo posteriormente, mas nada mais é do que o substantivo. O verbo concorda com o substantivo em número e pessoa, tá bom? Então, assumo meus inúmeros erros. Quem assume os inúmeros erros? Eu assumo.
né? Então, nós temos aqui um nome, né? Nós temos um pronome, né? Pronome do caso reto. Então, o verbo concorda com esse pronome, tá? Débora assume os inúmeros erros que comete ou que cometeu. Débora é o substantivo próprio. Assumou. Por quê? Porque o substantivo está no singular, tá bom? Assumimos nossos inúmeros erros. Quem assumimos? Nós assumimos, né? Nós, mais uma vez, pronome. Professora, mas a senhora falou que o verbo concorda com o substantivo, que o verbo concorda com o nome, mas o pronome é uma outra classe de palavras. Pois é, mas ocorre que o pronome, às vezes, substitui o substantivo no começo de uma frase, no começo de uma oração. Nesses casos, o verbo vai concordar com quem? O verbo vai concordar com o pronome que está ali substituindo o nome, o substantivo, ok? Então, aqui nós temos o pronome nós, o verbo plural, né? Plural, primeira pessoa do plural. Logo, o verbo também vai aparecer na primeira pessoa do plural. Pegaram? Captaram a ideia? Então, vamos ao terceiro exemplo. A pessoa sensata assume os próprios erros. Quem está em jogo aqui, né? Quem é o substantivo? A pessoa. Né? Nós temos pessoa, é o núcleo aqui, é a palavra principal, é o substantivo. E o verbo assumir, ele está concordando com quem? É com sensata? Não, sensata é adjetivo. Né? É com a? Não, a é artigo. O verbo ele concorda com o substantivo. E o substantivo, neste exemplo, neste caso, é pessoa. Por isso nós temos a pessoa sensata assume e não a pessoa sensata assumem. Ok? Quarto exemplo desse slide. Nós já temos uma modificação aí, né? Nós já temos uma modificação de número, numérica, né? Por quê? Porque agora não é mais a pessoa, e sim pessoas sensatas. E o verbo assume no singular? Não, ele concorda com o substantivo em número e em pessoa. Pessoas, né? Plural. O verbo também elas, né? As pessoas. Terceira pessoa do plural. Logo, o verbo também vai aparecer na terceira pessoa do plural. As coisas na língua portuguesa, como um professor sempre dizia, elas são todas casadinhas. Elas foram feitas para dar certo, ok? Vamos em frente, olha só. Temos aqui, então, agora, né, tudo aquilo que eu disse destacado. Eu assumo, verbo concordando com o pronome que está substituindo, tirando o plantão aí do nome, que não quis aparecer por algum motivo. Nós, da mesma forma, nós assumimos, né? O verbo concorda com o pronome. A pessoa sensata assume, né? Pessoa é substantivo, é nome, o verbo concorda com ela. Pessoas sensatas concorda com pessoas, por isso terceira pessoa do plural, ok? Vamos em frente, olha só. Outro caso de concordância. Pai e filho conversaram longamente, ou seja, por um longo espaço de tempo, né? Eles passaram bastante tempo conversando, tá? Então, vamos lá. Observa comigo, ó. Pai e filho conversaram longamente. O verbo concorda com o substantivo, mas nós temos mais de um. Nós temos duas pessoas participando desse momento de interação, desse momento de diálogo. Nós temos o pai e nós temos o filho. São dois. Então, o verbo vai concordar com quem? Só com o pai? Só com o filho? Não. Pai e filho conversaram, porque era mais de uma pessoa. E
Obviamente, se não tivéssemos mais de uma pessoa, seria impossível conversar. O máximo que alguém pode fazer sozinho é falar, porque conversar, então não diga fulano de tal está conversando sozinho, ele não está conversando, ele está falando, né? Não sei. Mas conversar, a gente precisa do outro. Né? A gente precisa de um diário, né? Você está ali expondo as suas ideias e fazendo daquele diário um amigo, né? Enfim, mas geralmente a conversa ela sugere a presença de outra pessoa, tá? Vamos lá, olha só. Pais e filhos conversaram. Professora, o verbo permanece no plural, porque os substantivos também continuam no plural, né? Pai e filho, mais de dois, é plural, tá? Pais e filhos, aqui nós já temos uma quantidade indefinida, não sabemos ao certo quantos pais ou quantos filhos, mas sabemos que são muitos, tá? A frase sugere isso. Então, evidentemente, o verbo também vai concordar com eles, tá bom? Faltou coragem e competência, né? Faltou coragem e competência. Professora, e agora? Não seria faltaram coragem e competência? Olha só, nesse caso, né, quando o substantivo aparece depois do verbo, né, o verbo concorda com o substantivo que está mais próximo, né, com a palavra que está mais próxima. Então, nós temos aqui coragem e nós temos competência. Faltou coragem e faltou competência, tá? Então, o verbo que rege competência é o mesmo. Ele foi omitido aqui para que a frase não ficasse muito repetitiva, mas nós sabemos que faltou coragem e faltou competência. Faltaram coragem e competência. E agora, professor, o que mudou? O verbo ele pode concordar tanto com quem está mais próximo, como também, né, quanto com o plural, tá bom? Então, se nós temos dois itens aqui, duas coisas estão em falta, coragem e competência, o verbo pode concordar com o primeiro nome que aparece, a primeira palavra, ou ele pode concordar com a ideia de um modo geral. Faltaram duas coisas. Que coisas, né? O que faltou? Coragem e competência, tá? Cerca de 100 mil pessoas participaram do evento, né? Cerca de 100 mil pessoas participaram do evento. Observem que o verbo, ele não concorda com cerca de, por exemplo. Ele vai concordar com o substantivo. Que substantivo é esse? Pessoas. Como ele aparece no plural. Então, o verbo também aparece na terceira pessoa do plural. Participaram. Só lembrando que o AM indica o quê? Eita, faz tempo, né? Indica passado. Se fosse no futuro, algo que ainda viria a acontecer, nós seríamos a com tio e um O. Participarão. Ok? Participarão, com a, tio e o O. Se temos a M, é passado, tá bom? Mais de um atleta, enrolei aqui, né? Estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas, né? Mais de um. Professora, mas se foi mais de um, não deveríamos usar o verbo no plural? Mais de um atleta estabeleceram novo, né? E por aí vai. Não. Por quê? Porque nós estamos aqui a todo momento apresentando diversos casos para dizer a você que o verbo não concorda com as expressões que aparecem antes dele, ele concorda com o substantivo. Em alguns casos com o pronome. Então vamos lá. Quem é o substantivo? É mais de um ou é atleta? Ah, professora, muito bem, o substantivo é atleta. Então, o verbo também aparece como na terceira pessoa do singular. Ele quem? O atleta, certo?
Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Olha aí, 500 alunos. O verbo não está concordando com 500. O verbo está concordando com alunos, ok? Que aparece aí no plural, tá certo? Que aparece no plural. Temos ainda um outro exemplo. Nos casos em que o substantivo aparece antecedido de artigo, professora. Mas antes vamos ver quais são esses artigos. Os artigos são uma classe gramatical da língua portuguesa. Eles são classificados como definido ou indefinido, tá? Então, nós temos os artigos definidos o, a, os e as. E nós temos os artigos indefinidos, né? Uma, uns e umas. Vamos lá. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira, né? Se nós tivéssemos o artigo as, o verbo deveria aparecer no plural. Como nós não temos o artigo definido, o verbo aparece no singular. As Minas Gerais são inesquecíveis. As Minas. Então, nesse caso, o verbo ele aparece no plural. Certo, gente? Então, até aqui, nós revimos as regras de concordância e percebemos como elas são importantes, como elas funcionam no nosso dia a dia, observando diversos exemplos, tá bom? Agora, para encerrar este momento, nós vamos fazer a leitura dessa notícia que diz respeito à volta às aulas presenciais. É uma notícia um pouquinho, tá? Não estou anunciando nada oficial aqui, é só um exemplo que faz parte da nossa aula, tá bom? Para que vocês vejam como os verbos funcionam, como a concordância funciona na prática, ok? Então, nós faremos a leitura, eu farei alguns comentários e depois nós encerramos este primeiro momento, tá? Então, temos o seguinte: volta às aulas presenciais. Como será o segundo semestre nas escolas de Teresina? Como será o quê? O segundo semestre, né? Apenas o ensino infantil da rede municipal de ensino não tem ainda uma previsão de retorno. Observem, ó, não tem. O verbo aparece no singular. O verbo ter se refere a quem aqui? Ao ensino infantil, tá? Então, ensino no singular, o verbo também no singular. O retorno das aulas será híbrido para a rede estadual e particular de Teresina no segundo semestre de 2021. Ele será parcialmente remoto, com aulas online, e parcialmente presencial. As aulas presenciais na rede particular serão retomadas em Teresina a partir de 1º de agosto, para o segundo semestre letivo. Já na rede municipal, o retorno inicial será apenas remoto. Apenas o ensino infantil da rede municipal não tem ainda uma previsão de retorno. Como eu disse, é uma notícia deste ano, alguns meses, mas serve apenas para nos dar aqui uma noção de como os verbos funcionam dentro dos textos, tá? De como funciona a concordância dentro dos textos. Ó, o retorno das aulas será híbrido. O que será? O retorno será singular, singular, não é? Ele será, o retorno, olha, nesse caso aqui nós já temos o pronome, substituindo a palavra retorno para que não fique o retorno será, o retorno será, o retorno acontecerá. Então, o texto começa dizendo o retorno será, ele será, ok? Mas o verbo ele continua concordando com o pronome, tá? As aulas presenciais serão. Vê como muda? Observa como o verbo mudou. Por quê? Porque o sujeito ou o substantivo, o nome, ele já aparece no plural. Então, o verbo tem que seguir a procissão, né? Tem que fazer o dever de casa. E assim sucessivamente. Assim, as palavras vão funcionando, vão dialogando nos textos, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.